E aí, pessoal, Deus vai me ajudar. Boa tarde ou é bom dia, que eu não olhei o horário. Bom dia ainda, para cada um de vocês. Deus vai me ajudar como é que fala o nome, pessoal? De segurar o celular, é porque eu tô muito esquecido. Eu acho que eu vou no banheiro, vocês já sabem o que é, né? Tô brincando. De segurar o celular assim, que eu tô segurando no meu braço e eu tô um pouco fraco, fica tremendo demais. Vocês notam, né, quando tá tremendo. Se vocês puderem pedir a Deus para descolar a língua de vocês, para quando vocês assistirem, vocês fazerem algum comentário em nome de Jesus Cristo. Se eu estivesse falando safadeza, se eu estivesse falando da vida dos outros, se eu estivesse fofocando, se eu estivesse falando em maconha, se eu estivesse falando em sexo, todo mundo ia dar um palpitezinho. Se eu mostrasse alguma, é porque eu não tenho um computador para eu mostrar alguma menina com a tanga lá no cordão cheiroso, todo mundo ia dar um palpite. Mas quando fala de Deus, ninguém quer falar. Eu digo uma coisa a vocês: quando levaram a mulher adúltera para Jesus punir ela, Jesus não concordou com o adultério dela, não. Jesus não concordou com o adultério dela, não. Jesus falou assim, em outras palavras, parafraseando. Ele falou em outras, mas nessa ele não falou: por que me tentais? Mestre, essa mulher tem que morrer. Pegamos ela num ato de adultério. E Jesus disse assim: nada. Jesus disse assim: nada. Jesus pegou uma pedra, ou foi com o dedo, melhor dizendo, o próprio dedo de Deus. Aquele dedo que escreveu os 10 mandamentos para Moisés é o mesmo dedo que Jesus se abaixou para escrever. Sabe lá o que foi que ele escreveu? E ele disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Isso começou pelos velhos a largar as pedras. Sabe por quê? Meu pai dizia que tinha muito velho preguiçoso no tempo dele, muito velho mentiroso, e quando fica velho, quando era novo era preguiçoso, mentiroso, mas quando fica velho fica querendo dar ensino aos outros. Eu vendi picolé, eu carreguei telha, e pai disse que conheceu muitos que nunca fez nada disso, mas quando fica velho, quer dizer, então a Bíblia diz que começou os velhos começaram a largar as pedras e saíram os outros. E Jesus continuou escrevendo, sabe lá o que ele escreveu? E ele falou: mulher, cadê os que te acusavam, os teus acusadores? E ela disse: já se foram. E ele disse: eu também não vou te acusar, vai em paz e não peque mais. Mas serve para nós também. Por que o Brasil está assim? Jesus pergunta a nós: por que o Brasil está assim? A gente fala: é lá em Brasília, é lá em Salvador o governador, é em São Paulo Tarcísio de Freitas, é não sei quem. Aí Jesus fala assim com a gente: e por que vocês não fazem nada? E por que vocês não oram? Já que vocês não fazem nada, eu também não vou fazer nada não. Rapaz, Jesus só faz quando a gente clama, mesmo ele sabendo o que nós queremos, mas ele só responde quando nós falamos. Claro que o apóstolo Paulo disse: Jesus faz mais do que pedimos e pensamos, mas Paulo não está mandando a gente ficar calado, é para falar, mesmo ele sabendo o que eu preciso. Mesmo minha mulher, que ela ralou o pé indo para a Universal ontem, arrancou um pedaço de pele, tá doendo, mas eu mandei meu filho levar a pomada. Não é eu passar minha mão e dizer: Jesus, cubra aí de pele novamente. Se ele quiser, ele faz. Então eu quero cantar uma música que muitos de nós está fazendo isso. Tomara que eu não esqueça. Muitos de nós está fazendo assim. Muitos de nós. Um certo dia, Cristo, olhando eu vou parar, peraí. Eu quero ter, sabe por que eu quero ter o suporte? Agora eu lembrei, sabe por que eu quero ter o suporte do celular? Porque eu quero fazer movimento com as minhas mãos. Os judeus, quando eles oram, os judeus, quando eles cantam, eles fazem movimento com as mãos, gesto com o corpo, para Deus ver que o que é que ele está pedindo. Não que Deus não sabe, mas ele prefere fazer o gesto. Por isso que eles oram batendo a cabeça assim, tocando a parede no muro da lamentação, para Deus entender. Eles dobram o corpo, como se estivessem lutando, entendeu? Lutando com o mal e pedindo a Deus para que Deus ouça. Um certo dia, Cristo, olhando a multidão, movido pelo amor, multiplicou o pão. Queria que os homens vissem um sinal de um Deus que tem poder real. Depois daquele dia, muitos foram ao Senhor. Não era o pão do céu, nem era o seu amor, que os faziam estar seguindo aquela luz. Deixaram logo então Jesus, seguidores pelo pão
perece há sempre em grande multidão. Cristo quer quem busque a Deus pelo pão que vem do céu. Onde está Jesus? Onde opera a sua mão? Há muitos a dizer, só na grande multidão, no templo conhecido ou na forma de louvar. São medidas que o homem dá. Nem sempre a multidão pode assim nos convencer que Cristo ali está operando com poder. Dinheiro ou posição, talvez se não predominar, quem sabe a multidão se vá. Seguidores pelo pão que perece há sempre em grande multidão. Cristo quer quem busque a Deus pelo pão que vem do céu. É hora de saber qual a minha posição. Seguindo a Jesus, qual é a maior motivação? Se estou na multidão dos que preferem se fartar com o pão daqui ou de lá. Seguidores pelo pão que perece há sempre em grande multidão. Cristo quer quem busque a Deus pelo pão que vem do céu. Seguidores pelo pão que perece há sempre em grande multidão. Cristo quer quem busque a Deus pelo pão que vem do céu. Este louvor é tirado da passagem que Jesus disse: esta multidão não pode dispersar elas sem comerem. Não. Senhor, mas onde vamos comprar? Se nós tivéssemos tanto de dinheiro, mesmo assim não tem onde comprar. Tem alguma coisa? E disseram assim: tem 2 peixes, tem 3 peixes, dois peixes e 3 pãozinhos, 3 pãezinhos. E Jesus disse: traga, mande eles sentarem, ó, em formato, ó, 100 de 100, 50 de 50, bota para sentar na grama. E vai ver a mão do Senhor, a mesma coisa que Deus falou com Moisés. Moisés, diga ao povo que marche, porque agora eles vão ver o que a minha mão vai fazer com eles. Como a minha mão tirou eles da mão de Faraó, tirei eles com pulso forte. Jesus falou a mesma coisa: sentai aí. E multiplicou o pão e o peixe. E no outro dia foram: mestre, ó, para o Senhor não cair do barco. Mestre, cuidado com o barco. Jesus disse: eu sei que vocês vieram atrás de mim, não foi o sinal que eu fiz, mas porque eu multipliquei o pão e o peixe. Tem gente que só está atrás de Deus para ganhar dinheiro. Tem gente que só está atrás de Deus para ter um carro. Tem gente que só está atrás de Deus para comprar aquela casa que ele sonha. Mas ele esquece de uma coisa, que Deus vai no coração. Deus disse a Samuel, quando viu o filho de Jessé mais velho: este é rei de Israel. Olha o porte do homem, quase 2 metros. Olha a largura do homem. Deus disse: não, porque ele não tem me agradado. Chama outro. E Samuel chamou. Depois Samuel disse: Jessé, tem mais algum? Por favor, me diz, que eu não sei o que é que Deus quer fazer comigo. Eu vou ficar louco. E Jessé disse: tem um que está lá, ó, prendendo as ovelhas. Está com cabelo de ovelha, melado a ovelha, todo sujo, de carrapicho, agarrado. É baixinho, 1,55 m, é ruivo. E Samuel disse: ninguém senta na mesa antes que venha o último. E quando Davi entrou com aquele cabelo ruivo, 1,55 m, mais ou menos de 15 para 17 anos, Jeová disse a Samuel: é este que eu quero, porque eu olho é o coração, Samuel. Vocês olham o que está na frente do seu nariz, mas eu vou no coração do homem. Não adianta todo mundo queixar-se, não adianta, porque Jeremias falou: quem é aquele que diz e assim acontece, se o Senhor não mande? Alguém pode dizer: se eu pegar a lata de cerveja que Renata bebeu, eu jogo aí tranquilo. E alguém dizer: foi bom, não, eu posso até não jogar, porque eu vou evitar, eu vou fazer aquela pessoa até não aceitar Jesus. Aí, ó, boy crente, eu vou ser crente também, vou ficar bebendo também. Aí, ó, boy crente, tem vezes que fraqueja e toma uma cerveja, eu vou fazer isso também. Aí eu posso até não jogar, como Paulo. Paulo disse: se eu for comer manjar e o meu irmão ficar escandalizado, nunca mais comerei manjar. Isso aí é ser maduro. Então não precisa jogar lata aí, mesmo sendo Renata, porque eu vou escandalizar o nome do Senhor. Mas é isso que eu quero deixar para você, meu irmão. Me perdoe que eu só sei pregar desse jeito. Eu não sei pregar como Anderson de Jesus. Eu falei até com o Anderson. Um abraço, Anderson de Jesus. Eu falei até ele, porque ele fala assim:
Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Que o Senhor abençoe a todos, que todos procurem o caminho que é Cristo. E eu admiro como ele prega, mas ele falou, irmão, cada um fica na dispensação do Espírito Santo, ô glória. E aí, aleluia, o Espírito Santo, ele dá a direção que vamos falar, se vamos falar firme, veementemente, ou vamos falar com mansidão, bem afago. Um abraço para todos e Jesus abençoe.